Boa noite, amado irmão, amada irmã, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, à nossa reflexão sobre a carta de Paulo aos Efésios, onde a gente tem aprendido desde os últimos estudos, mais especificamente do capítulo 4 para cá, quando Paulo vai dar uma mudança de abordagem, né? Nos primeiros capítulos ele vai tratar mais de aspectos doutrinários, vai solidificar essa comunidade que vivia num contexto hostil ao evangelho, pagão, idólatra, onde toda a economia, todo o funcionamento da cidade girava em torno da própria idolatria a deuses pagãos, e inclusive com imensa imoralidade, com a quantidade de imoralidade enorme, prostituição cultural, todo o comércio em torno do templo idólatra da deusa Artemis ou Diana, é o equivalente romano e grego da mesma deusa. Os romanos eles se apropriaram bastante do panteão grego, dos deuses gregos. Eles deram outros nomes para os deuses gregos, mas basicamente tratam-se dos mesmos deuses. E era uma cidade com essa característica, né? Uma cidade de muita circulação, uma cidade que não era muito pequena, era uma cidade onde tinham todas essas características de grande centro e características de, de uma cidade idólatra, pagã, repleta de imoralidade. A igreja de Éfeso tinha diversas características positivas em relação a outras comunidades que foram mais dificultosas para Paulo, como por exemplo é o caso de Corinto, por exemplo, em que Paulo teve muito mais problemas internos, ou outras comunidades em que ele teve diversos ataques, até mesmo a comunidade de onde vem uma carta que é irmã dessa carta, que é a carta aos Colossenses, era uma comunidade que enfrentava ainda mais ataques teológicos, doutrinários, que atacava diretamente a doutrina de Cristo, o lugar de Cristo, a pessoa e obra de Cristo, a participação de Cristo nas obras da criação. Essa comunidade não tem tanto essa pegada mais teológica, mas não é tão teológica como Colossenses, por exemplo, apesar de ser bem parecida. Também não tem tantos conflitos internos quanto Corinto, mas é uma comunidade também que enfrenta dificuldades, e nós já vimos até aqui como essas dificuldades surgem dentro desse contexto por causa da localidade, por causa da região, e vimos como se assemelha em muitos aspectos à nossa realidade, porque nós vivemos numa sociedade, num contexto também de aceitação a práticas que as escrituras condenam. A prostituição, beleza, a prostituição cultural não existe tal como era em Éfeso, mas existe a prostituição, existem problemas de idolatria também na nossa sociedade, outros tipos de idolatria. As pessoas podem não se curvar diretamente a um templo pagão, mas erguem em suas vidas, em suas casas, em seus lares, em seus corações principalmente, ídolos, e adoram a esses ídolos. Então, a mensagem de Éfeso, novamente, repetindo, é uma mensagem extremamente atual para a igreja de hoje. Por quê? Porque ela tem essa estrutura que eu gosto de lembrar. Paulo vai fundamentar e depois ele vai exortar para que os efésios e também nós vivamos de modo digno com a vocação em que fomos chamados. É justamente isso que ele vai dizer no capítulo 4, versículo 1. Andar de modo digno da vocação no qual fomos chamados. É isso que ele vai dizer. Viver de maneira digna da nossa vocação. Isso envolve, como nós já vimos, andar em unidade. O capítulo 4, Paulo fala muito sobre unidade. Andar na justiça e na retidão, o que implica também em odiar a injustiça, lutar contra a injustiça, a imoralidade. Caminhar no amor, na luz e na sabedoria foi o conteúdo do que nós abordamos nas últimas 2 semanas. E aí ele vai, novamente, assim como ele faz em outras cartas, dar uma ênfase maior ao lugar da família. Por quê? Porque Paulo já entendia naquela época, e nós precisamos entender hoje, a importância da família para demonstrar esse caráter moldado pelo Evangelho, esse caráter
digno da vocação em que fomos chamados. Por quê? Porque a família é o núcleo fundamental para a ação de Deus nesse mundo. Eu sempre gosto de fazer você voltar um pouquinho à pregação de domingo também. O pastor falou sobre renovar o mundo. Um dos meios que nós podemos utilizar, que Deus se utiliza para transformar o mundo, não é outro senão a própria estrutura familiar. Por quê? Porque é através da família que nós somos, de certa forma, inseridos na sociedade, né? Nesse núcleo familiar, né? É através da família que nós conhecemos mais pessoas, combinamos duas famílias, e dessas duas famílias surgem novos relacionamentos, que são os relacionamentos entre aquilo que nós chamamos de parentes. Nós temos parentesco com fulano, né? Através dos filhos nós desenvolvemos, aqueles que são pais desenvolvem relacionamentos com aqueles que cruzam seu caminho, pais dos amigos dos seus filhos. A nossa rede de contatos aumenta, e isso acontece principalmente por causa dessa estrutura familiar, né? Nós não somos desse mundo, mas nós estamos nesse mundo. Precisamos transformar o mundo, e transformamos o mundo não é de maneira sobrenatural. É evidente que Deus pode agir de forma sobrenatural. Ele é poderoso, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Todavia, o que Deus faz é chamar o seu povo, e a família tem lugar estratégico nisso, para transformar o mundo através de meios ordinários e naturais, como o nosso trabalho, como o próprio núcleo familiar também. Então, Paulo já naquela época entendia que para que Éfeso fosse impactado pelo Evangelho, diante daquela situação terrível de paganismo, idolatria e prostituição que havia naquela cidade, era fundamental o lugar da família. E é por isso que ele vai aplicar agora o fundamento, que é a obra de Cristo, que é a eleição, que é a predestinação desde a eternidade, que é a salvação pela graça mediante a fé. E ele vai agora trazer as consequências dessa compreensão e do viver essa compreensão na vida voltada à família. E aí nós vamos ao capítulo 5, a partir do versículo 21. Na semana passada nós vimos um pouquinho do 21 já, onde ele vai falar: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Aqui é interessante que muitas versões trazem esse versículo 21 como o primeiro dessa parte, né? E ao meu ver, isso se encaixa muito bem. Por quê? Porque depois ele vai falar sobre a submissão da mulher em relação ao marido. Tema muito complexo, tema muito polêmico, principalmente nos dias de hoje. Mas antes disso, vale lembrar, Paulo vai falar que nós, cristãos, independente de sermos homens, mulheres, devemos estar sujeitos, submissos uns aos outros. E começar lendo isso, para depois conversarmos sobre os desdobramentos dessa sujeição, dessa submissão no relacionamento familiar, é de extrema importância, para evitar certas distorções, como muito se vê quando a gente trata dessa questão, quando a gente trata desse assunto. Então vamos orar de forma a pedir a iluminação do Espírito Santo, para que possamos ler e refletir um pouco mais acerca desse texto rico das Escrituras Sagradas, dessa porção maravilhosa das Escrituras Sagradas. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos em espírito e em verdade, te agradecemos pelo dia de hoje, pelo trabalho, Deus, pelo sustento que o Senhor nos dá, através da força que o Senhor nos dá para correr atrás, trabalhar e conquistar, Senhor, os nossos objetivos de acordo com a Tua vontade. Agora estamos diante da Tua palavra, Deus, que o Senhor nos ajude a entendê-la, ter sabedoria aos Teus servos. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Diz assim a palavra de Deus: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido. Efésios 5, 22.
como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Peço perdão aí que eu estou um pouco de alergia, mas vamos dar continuidade aqui, apesar da alergia. Então, queridos, a gente vai parar aqui nesse texto, mas o texto continua ainda falando sobre a relação entre pais e filhos, ou filhos e pais, e servos e senhores. É uma característica de Paulo fazer isso, na parte parenética, na parte exortativa. Tratar especificamente da questão familiar. Como eu disse, é extremamente essencial para a sociedade famílias fortes, famílias cristãs fortes. Uma das estratégias do adversário, uma das estratégias de Satanás para destruir um mundo, a sociedade, para desconstruir, justamente desconstruir a importância, tentar desvalorizar esse núcleo e essa instituição que é do próprio Deus, cujo nome é família, lar cristão. Então, assim, quando a gente fala, como eu disse, quando a gente trata desse texto, muitas discussões surgem. Por quê? A gente até tem falado disso falamos isso quando estudamos Colossenses, falamos um pouco quando nós passamos em textos da carta de Paulo a Timóteo, em que Paulo fala sobre a fala das mulheres no culto. Sempre se discute, Paulo era machista, Paulo, ele... ao falar isso, estava menosprezando e depreciando a mulher. Só que aí é importante a gente entender o contexto também o mundo em que Paulo vivia, a realidade em que Paulo vivia e o que Paulo está dizendo, porque muitas vezes a gente faz aquilo que nós costumamos de chamar, e é sempre bom repetir isso aqui para esclarecer, que é um anacronismo, que é você pegar toda uma carga de sentido que um debate, uma discussão, uma palavra tem, um termo, um conceito, e carregar para outra época em que isso não existia. É fato que as culturas antigas menosprezavam sim as mulheres, tratavam a maioria das culturas antigas, pagãs, menosprezavam as mulheres, tratavam as mulheres com inferioridade, consideravam as mulheres muitas vezes piores até mesmo que os animais, e isso é terrível, é contra as escrituras, inclusive, que falam que o ser humano, tanto homem quanto mulher, são seres criados à imagem e semelhança de Deus, e que o pecado é que trouxe essa desarmonia na relação entre ambos. É por causa do pecado que Deus vai dizer que a mulher sofreria. Vai dizer, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. É um castigo, uma consequência do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então, assim, não é o plano original de Deus que haja, não faz parte, não nasce no coração de Deus essa intenção de fazer do homem alguém que se torne um ditador sobre a mulher. Isso não existe, isso é consequência do pecado. E, obviamente, como consequência do pecado, Cristo, ao reconciliar o seu povo, os eleitos, faz com que os eleitos, e isso
através da obra de regeneração do Espírito Santo, tenha a sua visão do lugar e do papel, tanto do homem quanto da mulher, restaurada e renovada. E entendendo que o cristão mais do que qualquer outro, deve entender que, em termos de valor, de importância, não existe maior ou menor quando se fala de homem e mulher. Existem funções diferentes. E no lar, Paulo vai tentar trabalhar um pouco essas funções. O papel de liderança do homem, a submissão da mulher, lembrando que é uma submissão a exemplo da submissão da igreja em relação a Cristo, e por isso que o amor do homem deve refletir o amor de Cristo sobre a igreja. Como Cristo ama a igreja, o homem deve amar sua mulher, e por isso a mulher também em amor e submissão age assim como Cristo em relação à igreja, age também em relação ao seu marido. Imaginar que a igreja não vê Cristo como um ditador, como uma pessoa cruel que maltrata a igreja. Assim também a mulher, em amor e submissão, age dessa forma em relação ao seu marido, porque sabe que o seu marido deve amá-la como Cristo ama a igreja. Isso não acontece, João, isso não acontece, não é porque Paulo disse que não é. Não é porque não é culpa de Paulo, não é culpa das Escrituras, é culpa do pecado. Cabe a nós, igreja, pregarmos contra a opressão masculina sobre a mulher e tentarmos, através da pregação do Evangelho, da mensagem do Evangelho, moldar a visão da sociedade e rogar que o Espírito quebrante os corações a ponto de terem, desses homens que têm essa visão, terem a vida transformada e agirem de forma diferente. Mas não é culpa das Escrituras, pelo contrário. Quando a gente olha para a realidade do mundo antigo, a gente vê que as culturas ditas desenvolvidas intelectualmente na época tratavam com muita inferioridade a mulher. Se você olhar o pensamento dos gregos sobre a mulher, vocês vão ver que os gregos eles depreciavam tanto a mulher que a consideravam menos que um animal, muitas vezes. Consideravam elas como simplesmente um objeto útil para a procriação. Simplesmente. Elas não tinham dignidade, elas não tinham lugar, elas não tinham espaço, elas não tinham educação, não tinham educação no sentido que não era dada a elas a oportunidade de estudar, aprender, de ter direitos iguais aos homens. Isso é a cultura grega, que é uma cultura dita revolucionária e intelectual. O amor, inclusive, era incentivado entre homens, não entre um homem e uma mulher. Entre um homem e uma mulher tinha, na concepção antiga, uma relação com vistas à procriação, simplesmente. Então, para vocês terem uma ideia do que é essa opressão que sempre existiu nos povos antigos. Não somente na cultura grega, a cultura romana reflete isso. E a gente vê em Éfeso e em outras cartas, Paulo trazendo uma cosmovisão bastante distinta, diferente, peculiar em relação a tudo isso. Por quê? Porque ele chama a responsabilidade principalmente homens. Por quê? Porque o homem era acostumado a depreciar e desprezar a mulher. Então, quando ele fala que o homem deve amar Cristo, como deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, ele está chamando ao homem uma responsabilidade que o homem nunca pensou ter. Quando ele fala sobre ser submissa, ele está falando para a mulher algo que para ela não era algo estranho, porque para ela ser submissa, se sujeitar ao marido, era algo pouco próximo a tudo que ela passava na antiguidade. Sendo muitas vezes maltratada, para ela é pouco chocante o que Paulo diz aqui, é muito mais chocante o que Paulo diz ao homem, falando que ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, nós avançando um pouquinho, ele começa falando nos versículos 22 a 24 sobre justamente isso, sobre a submissão da esposa em relação ao próprio marido. A gente tem que tomar cuidado.
há aspectos positivos em muitos movimentos que são característicos principalmente da pós-modernidade, como o movimento feminista, que trouxeram diversos benefícios, sim, à sociedade. A gente não pode negar, não pode dizer, não tem nada que foi feito, é tudo ruim. Não, a gente precisa... Gente, nós somos cristãos e vivemos... Nós não somos do mundo, mas vivemos no mundo. Então nós precisamos olhar para tudo que acontece e fazer um filtro. Mas hoje muito do movimento já se corrompeu. Nós, como cristãos, precisamos entender que sem a iniciativa de muitas mulheres no passado e até mesmo de muitos homens, as mulheres não teriam hoje o espaço que têm. Infelizmente, a igreja, que deveria ser cabeça nessas mudanças na sociedade que foram em benefício da mulher, muitas vezes agiu mais como oposição, né? E muitas mulheres no passado, muitos movimentos surgiram e garantiram à mulher diversos direitos que são justos, que as mulheres não tinham por causa justamente dessa opressão, dessa postura mais ditatorial do homem em relação à mulher, que as escrituras condenam, que é uma evidência do pecado, uma evidência da queda. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: a gente não pode pensar também que o evangelho não é suficiente. É preciso que haja um movimento político, ideológico. Eu procuro sempre dizer isso: o evangelho é suficiente. Se nós aplicássemos verdadeiramente a mensagem do evangelho a todas as áreas da nossa vida, as nossas atitudes seriam todas transformadas. O marido que é verdadeiramente transformado, o marido que é verdadeiramente regenerado pelo Espírito Santo, conhece o Evangelho e vê que tratar a mulher de forma desrespeitosa é uma característica do pecado e que Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele não mais age de forma violenta, abrupta, cruel com a sua esposa, mas ele vai buscar tratar a sua esposa em amor, tal como Cristo amou a igreja. É isso que está em jogo, gente. É a gente entender que tudo de positivo que ideologias possuem, ideologias sejam elas de direita, sejam elas de esquerda, sejam movimentos conservadores, sejam movimentos progressistas, todos esses movimentos possuem tanto aspectos negativos quanto positivos. Só que aquilo que está acima de tudo e que abrange tudo de positivo que cada uma dessas ideologias possui é o Evangelho de Cristo Jesus. É preciso apego às Escrituras Sagradas, porque nos apegando às Escrituras Sagradas, tudo aquilo que tiver de positivo em qualquer ideologia política ou filosofia, certamente nós, como cristãos, já temos a partir da nossa visão moldada pelas Escrituras Sagradas. Não é fácil, é preciso conhecer, é preciso buscar. Mas aqui, quando a gente olha para esse texto, a gente precisa tirar toda essa carga para não cometermos esse anacronismo. Tirarmos toda essa carga, essa discussão mais pós-moderna, mais moderna, e não levar para o texto. Paulo está confrontando homens e mulheres aqui, mas o choque cultural certamente é maior quando ele exige que os homens amem as suas esposas, porque isso era extremamente incomum, ainda mais amar como Cristo amou a igreja. E é com base nesse amor, que é o amor de Cristo para com a igreja, que se reflete na relação do marido com a esposa, que a mulher age em submissão. E submissão é uma palavra que muitas vezes acaba sendo mal interpretada. Muitas palavras no decorrer da história foram recebendo conotações diferentes. Há muitas palavras que tinham conotações positivas e hoje têm conotações negativas, e vice-versa. Então, quando a gente fala, por exemplo, em suportar, eu suporto fulano, vejamos o que é linguística, né? O pessoal da área de letras aí pode entender até melhor isso do que eu e até explicar melhor isso do que eu. O que é a nossas peculiaridades da língua, do idioma possuem. Quando a gente fala eu suporto fulano, essa palavra ganhou uma conotação negativa. De que, eu não gosto de fulano, mas aguento.
né? Só que suportar, veja a diferença quando nós lemos nas escrituras de suportar uns aos outros. Está falando de ser suporte, né? De ser apoio, de estar caminhando junto, né? Vejamos como essa palavra mudou no decorrer do tempo. Hoje ela traz até uma carga negativa. A submissão é uma dessas palavras também. Só que ser submisso é estar caminhando na mesma missão. A gente não pode esquecer da conotação positiva que essa palavra possui. Então, o que Paulo está dizendo? Que as mulheres que devem ser amadas por seus maridos como Cristo amou a igreja, devem agir também como a igreja em relação a Cristo, de forma submissa, sob a liderança dele, a liderança amorosa, não ditatorial, porque Cristo não é ditador. São coisas que devem caminhar lado a lado. Passando do versículo 22 ao 24, nós temos o 25, e é justamente nesse ponto que eu estava falando. Paulo ele vai falar sobre os deveres dos esposos, que devem amar suas esposas assim como Cristo amou a igreja, isto é, o amor sacrificial, com a finalidade de abençoar sua esposa. Nós vemos, infelizmente, hoje, relacionamentos utilitaristas, pragmáticos, aonde as pessoas pensam somente nelas, e principalmente o homem. O homem faz o quê? A realidade, infelizmente, é essa. Homens se casam, passam-se os anos, a esposa vai... ambos vão envelhecendo, na verdade, e o homem, se achando o suprassumo, acha que pode trocar sua esposa por uma mais nova, o que nós vemos acontecer muito. Então, assim, por quê? Porque ele está pensando simplesmente nele, no seu prazer, na sua própria vontade. As relações hoje em dia são muito assim. Só que quando Paulo confronta os homens, principalmente, a amarem suas mulheres como Cristo amou a igreja, ele está falando de um amor, lembrando do que a gente já falou nas últimas semanas, que o amor de Cristo é o amor ágape, sacrificial, é o amor que se dá vida. Assim como Cristo dá a vida pelo seu povo, pela sua igreja, os homens são chamados a, se necessário, dar a vida às suas esposas, a se entregar no lugar delas, com a finalidade de abençoá-las. Assim como eles amam o próprio corpo, é outro exemplo que Paulo utiliza. Assim como eles amam o próprio corpo, devem também amar as suas esposas com o amor que alimenta e protege as suas esposas. Quem é que no instinto natural não protege o seu próprio corpo, não alimenta o seu próprio corpo, não cuida do seu próprio corpo? Só alguém que está fora de si. Uma pessoa sã, uma pessoa normal, preserva o seu corpo, cuida de si. E Paulo está falando, olha, o homem, já que o homem, assim como ele cuida de si, deve também cuidar da sua esposa. Assim como as esposas têm a oportunidade de demonstrar a sabedoria de Deus, o amor, a demonstrar, como a gente viu, o modo digno de agir, de acordo com a vocação em que foi chamado, o homem também tem a oportunidade de demonstrar o amor de Cristo amando as suas esposas, como cabeça, como líder sensato. Isso não quer dizer que o homem deve... outro erro que a gente comete, muitas vezes, que as pessoas cometem. O homem ser líder não quer dizer que a mulher não tome decisões, não participe das decisões, não contribua. O homem ser líder, provedor, não quer dizer que a mulher não possa trabalhar e não deva trabalhar, não deva contribuir também financeiramente. Gente, são coisas que a gente precisa deixar de lado, se a gente quiser um entendimento maior das Escrituras e aplicar as Escrituras na nossa vida. Precisamos abandonar certos conceitos que são limitados e equivocados. Liderança não quer dizer que eu falo e você fica quieta aí, ponto, tudo que eu falar aqui na casa é o que vai ser feito, eu não vou ouvi-la. Não é por aí. Não é por aí. Nós precisamos abandonar certos conceitos equivocados. O esposo deve exercer liderança e autoridade em relação à sua esposa, à semelhança de Cristo Jesus. Em amor. Então nós precisamos abandonar certos conceitos equivocados. De fato, o casamento entre o homem e a mulher deve refletir essa relação entre Cristo e a igreja. É tão profundo
essa analogia que Paulo faz é tão profunda porque, gente, assim, o que é o amor de Cristo para com a igreja? É algo extremamente profundo. Então, o que Paulo faz aqui é falar, olha, em cada casamento, em cada união entre um homem e uma mulher que se amam, nós temos um tipo do amor de Cristo para com a igreja e do amor da igreja para com Cristo. E o significado disso é tão forte, por quê? Porque nós temos implicações que tratam de perdão, algo que é extremamente essencial nos relacionamentos familiares. Por quê? Porque a exemplo dessa relação de Cristo com a igreja, a noiva de Cristo, que é a igreja, ela falha, ela é imperfeita, ela peca, ela erra. Mas Cristo Jesus amorosamente perdoa. Então, assim, nós temos implicações sobre o perdão, implicações diretas sobre o amor do casal, sobre o perdão que deve haver no relacionamento conjugal. São coisas que se extraem desse sentido tão forte que nós não devemos nos esquecer. Então nós vamos ficar por aqui, de forma breve. Nós já temos tratado bastante aqui, como eu disse. Se você quiser, você pode depois ler, assistir, melhor dizendo, os nossos estudos na Carta aos Colossenses, em que a gente trata um pouquinho sobre isso, um pouquinho mais na EBD. Está na nossa playlist aqui no canal. E semana que vem a gente continua sobre os deveres dos filhos e dos pais, sobre as responsabilidades entre pais e filhos, e depois também sobre o relacionamento entre servo e senhor, o relacionamento entre, trazendo para os dias de hoje, entre patrão e empregado. Então que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Peço que você compartilhe o vídeo, curta, que você comente aí, se você desejar, que você curta o nosso canal, caso você não tenha feito isso ainda, que você também desfrute aí do nosso canal, que você assista outros vídeos, continue compartilhando, tá bom? Que Deus assim te abençoe, em nome de Jesus. Vamos falar mais uma vez com Deus. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra, Deus, pela grandeza do Evangelho, Deus, pela riqueza do Evangelho, pelo impacto que o Evangelho traz nas nossas vidas. Deus, nós vivemos dias onde muitas práticas que as Escrituras condenam têm sido tão aceitas e muitas vezes incentivadas. Mas nós somos chamados como cristãos a olhar para o Evangelho e aplicar o Evangelho à nossa vida de tal forma que vivamos de modo digno da vocação em que fomos chamados, como nós temos visto aqui. Na relação entre igreja, entre membros do mesmo corpo, na relação entre marido e esposa e marido, na relação entre pais e filhos, e na relação inclusive trabalhista, entre senhor e servo, entre patrão e empregado. Deus, nós somos chamados a impactar o mundo através do Evangelho. Que como igreja venhamos a cumprir esse objetivo, esse projeto que o Senhor tem para o seu povo, para essa agência transformadora que é a igreja de Cristo. Assim nós oramos a Ti, rogando que o Teu Espírito nos ajude na nossa caminhada, para que possamos testemunhar acerca de Cristo e glorificar o Teu nome. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.